Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Luiz Carlos. Olá, caríssimos ouvintes do nosso canal Crescer com a Bíblia. Estamos de volta com mais um podcast, desta vez com o número 24º. Veja só que caminho nós já fizemos juntos, eu, Padre Mário, juntamente com o Padre Lucas, e estamos nesta estrada aí há alguns meses, sempre com esse objetivo de levar até você, de levar até as nossas comunidades, as nossas paróquias, as pessoas de boa vontade, este conteúdo que vem a somar na vida das pessoas que gostam deste conteúdo, que gostam da Palavra de Deus e que querem ter um conhecimento mais vasto, mais eficaz, para crescer espiritualmente, crescer na fé. E hoje estamos com uma temática muito bela, muito significativa e que merece de fato toda a nossa atenção. Eu gostaria de lhe perguntar, você já se sentiu no topo algumas vezes, assim, no auge da sua carreira, no momento melhor da sua estabilidade financeira, profissional? E você já se sentiu acima dos outros por causa disso, por causa do sucesso que você alcançou, por causa do seu esforço, ou por causa do seu talento, dos cargos, das funções que você assumiu, enfim, e que em um determinado momento tudo virou de cabeça para baixo, sabe? Aquele casamento que você sempre sonhou e de repente não deu certo, aquela empresa que você sempre desejou trabalhar e de repente chegou ali e depois de um determinado momento tudo virou de cabeça para baixo, em que você cresceu, saiu, se esforçou, chegou um determinado momento no auge e de repente tudo vira de cabeça para baixo. E que não foi acidente, não foi por azar, mas porque alguém maior do que qualquer poder humano decidiu que era a hora de você aprender uma lição que nenhuma escola do mundo ensina: a lição da humildade diante de Deus. Quando nós lutamos pelos nossos sonhos e chegamos em determinadas posições da nossa vida e não assumimos e não vivemos aquela função com humildade, corre um grande risco da gente descer, da gente cair de cima desse pedestal que às vezes a gente cria. Isso é exatamente o que aconteceu com um dos homens mais poderosos da história da humanidade antiga. O famoso rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem que dominava impérios e que foi levado ao chão, literalmente, para aprender o que é o poder eterno de Deus. Então, bem-vindo a esta história que se encontra no capítulo 4 do livro de Daniel. Eu sou o Padre Luiz Carlos e vou estar com vocês alguns minutos estudando essa reviravolta, que aconteceu na vida deste homem que provavelmente pensava ser Deus na terra, ao ponto de destruir reinados, nações e imperar em cima das pessoas, escravizando e sem levar em consideração um poder maior, que é o poder de Deus. Então a nossa temática deste nosso podcast é: o seu reino é reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Capítulo 4, versículo 31 de Daniel. Só tem um reino que durará para sempre. E esse reino é o reino de Deus. Muitos reinados a história da humanidade já viveu, já conheceu e estão registrados nos documentos históricos das nossas grandes e famosas bibliotecas. Mas um reino só será eterno. Nem o poderoso Império Romano conseguiu se estabilizar e continuar vivo nos tempos de hoje. Então, se você está pronto para ser sacudido e transformado pela Palavra de Deus, fica comigo. Este episódio vai mudar, de fato, a forma como você enxerga o poder, a vaidade e a presença de Deus na sua história ou na nossa história. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta,
reserve um tempinho para você, reserve um tempo para que você possa criar essa intimidade com Deus. Vamos por passo na nossa meditação. E o primeiro ponto que eu gostaria neste podcast de deixar claro, a parte que você já tem conhecimento, que essa dimensão histórica, literária, sempre a gente traz esse conteúdo um pouquinho mais técnico, é necessário para que você possa avançar no conhecimento da mensagem. E uma pergunta que um leitor atento, um ouvinte atento poderia fazer: quem é Daniel? Quem é Nabucodonosor? Em virtude dos nossos podcasts introdutórios, você já deveria saber quem é Daniel, quem é Nabucodonosor, o período histórico que nós estamos vivendo, mas nós sabemos também que estão sempre chegando os novos ouvintes e é sempre bom a gente repetir algumas coisas para atualizá-los. Mas se você quiser algo mais aprofundado, é só rever os podcasts que já foram realizados ao longo desses meses. De qualquer forma, estamos aqui para fazer uma síntese para vocês e depois avançarmos de maneira concreta na nossa mensagem, na nossa interpretação, no nosso texto. O rei, estamos aqui a questão histórica, estamos no período babilônico, do império do Oriente Médio, o maior império do Oriente Médio do século IV a.C., uma cidade de grandeza, digamos assim, descomunal, com os famosos jardins, é muito típico isso na Babilônia, os jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor II, preciso dizer o nome completo para sentir o peso, era o rei que havia destruído Jerusalém em 587 a.C. Ficou famoso por isso também, incendiado o templo de Salomão e levado o povo de Israel para o exílio. Ele era, do ponto de vista do mundo, o homem mais poderoso da terra, só para vocês terem uma ideia. Do outro lado temos Daniel. Daniel era um jovem hebreu, deportado, um exilado, mas um homem cheio de espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, dotado de sabedoria e um dom de interpretação de sonho. Ele havia se tornado o conselheiro do próprio rei. E isso vai mudar totalmente a permanência dele nesse exílio, essa capacidade que Deus deu de interpretar os sonhos. Do ponto de vista da exegese bíblica, e aqui peço que prestem atenção, porque isso é fundamental. O capítulo 4 de Daniel tem uma estrutura literária muito particular, é uma narrativa de corte didático, sapiencial, redigida em forma de proclamação real. O próprio Nabucodonosor fala na primeira pessoa, se vocês prestarem bem atenção. O próprio estudioso muito conhecido, John Collins, um dos maiores especialistas em literatura apocalíptica, aponta que Daniel 4 pertence ao gênero das narrativas da corte, Tem uns textos típicos narrados dentro da própria corte, levando em consideração essa dinâmica do palácio real, do mundo real, com paralelos na tradição sapiencial do Antigo Oriente. O objetivo literário não é histórico-jornalístico, mas é teológico e didático. Mostrar que Deus de Israel é soberano sobre todos os reis da terra. A data de composição final do livro de Daniel situa-se provavelmente no século II, como nós já tivemos oportunidade de fazer luz e clareza sobre essas hipóteses. Mas atenção, isso não diminui nada a verdade teológica profundíssima do texto. A Bíblia, como já dissemos tantas vezes, não é um livro de história no sentido moderno. Ela é palavra de Deus que usa as formas literárias do seu tempo para revelar as verdades eternas. E a verdade revelada aqui é cristalina. Nenhum poder humano resiste diante da soberania de Deus. Leia esse texto, capítulo 4 de Daniel, versículo 14 até o 34. Leia com calma e depois você vai acompanhando também esse podcast para você entender melhor essa mensagem. No versículo 16, 24, nós temos o sonho e o aviso. Diz assim: a visão que tive me aterrorizou
Eis a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo, para que os viventes saibam que o Altíssimo domina o reino dos homens e o dá a quem quer e coloca sobre ele o mais humilde dos homens. Daniel 14, versículos 16 a 17. Daniel recebe o sonho do rei e o interpreta com uma coragem que nos deixa sem fôlego. Ele não adulou, ele não disse o que o rei queria ouvir. Ele disse a verdade, né? A verdade dura, incomoda, mas libertadora. O sonho da grande árvore que é derrubada e cujo toco é deixado na terra é uma imagem poderosa. A árvore representa Nabucodonosor, grande, frondosa, admirada por todos, como não lembrar, no auge do seu poder, né? Mas Deus decreta a sua queda. Por que será? Para que os viventes saibam que o Altíssimo domina o reino dos homens. Versículo 17. Essa é a chave de todo o capítulo. Não é uma narrativa de castigo, é uma narrativa de revelação. Deus age na história para que o ser humano reconheça quem é o verdadeiro Senhor. Veja como a história ela se repete. Ainda hoje, muitas pessoas se apresentam no mundo como os poderosos, os donos da terra, os donos do mundo, o dono do poder. E esquece que acima deles existe um Deus todo-poderoso, muito, mas muito, infinitamente maior. É incomparável. E o homem ele só cai nessa ilusão quando ele corta esse vínculo com Deus. Quando ele esquece que Deus existe, então ele pensa que ele é Deus. Ele quer assumir o lugar de Deus. E aí ele comete atrocidades, coisas horríveis, como ainda hoje nós estamos aí assistindo com as guerras que estão acontecendo. Há aqui uma pedagogia divina, meus irmãos, uma palavra grega que significa o processo pelo qual Deus nos educa, nos conduz. Não pela violência arbitrária, mas pela experiência transformadora. Nabucodonosor precisa passar pelo vale para encontrar o alto. No versículo 25 a 30, está escrito assim: ao cabo de 12 meses, o rei proferiu estas palavras: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando uma voz caiu do céu. Daniel 28, 30. 12 meses. Deus esperou 12 meses. Isso é extraordinário. 12 meses de misericórdia. 12 meses de graça. Daniel havia dito ao rei: arrepende-te, pratica a justiça, sê misericordioso para com os pobres. Versículo 24. Mas o rei não ouviu. E então, no momento de maior orgulho, quando Nabucodonosor contempla a Babilônia e diz no fundo do coração: isso fui eu que fiz, a voz do céu intervém. Pergunte a si mesmo, meu irmão, você que está ouvindo esse podcast: em que área da minha vida eu ainda digo no silêncio do meu coração: isso fui eu que construí, por minha força, por meu esforço? Quantas pessoas usam muito esse eu, né? Fui eu que fiz, eu que faço, eu que venci. Qual é a minha grande Babilônia? Sua carreira? Seu ministério? Seus filhos? Sua conta bancária? Seu prestígio? Olha, um dos grandes inimigos nossos, de fato, são essas nossas crenças limitantes. Nós depositarmos as nossas crenças em algo totalmente limitado. Colocar no centro de tudo. E pensar que é o poder eterno, que não passa, que não é frágil. No versículo 31, 34, nós temos a humilhação e a restauração. Diz assim: ao cabo deste tempo, eu, Nabucodonosor, elevei os meus olhos para o céu e a minha razão me foi devolvida e bendisse: ó Altíssimo,
e louvei e glorifiquei aquele que vive eternamente, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino dura de geração em geração. O momento mais impressionante, meus irmãos, de todo o texto não é a queda, mas é a restauração. Nabucodonosor, depois de um período de provação, que vivia como um animal, símbolo bíblico da condição do ser humano que perdeu a orientação espiritual, eleva os olhos para o céu. Esse gesto é tudo. Elevar os olhos para o céu. Em toda a tradição bíblica, isso é o gesto da conversão, é o gesto da oração, do recolhimento, da transcendência. Quando a alma para de olhar apenas para si mesma e eleva o olhar a algo, e algo se transforma. É maravilhoso. É maravilhoso. Gerard von Rad dizia, o grande biblista, luterano, von Rad, em sua monumental teologia do Antigo Testamento, aponta que o tema do orgulho humano, sendo corrigido pela soberania divina, é uma das grandes constantes da literatura sapiencial do Antigo Oriente. Em Daniel, esse tema recebe uma profundidade única. A humilhação não é destruição, é purificação. O fim da narrativa é a restauração, não a aniquilação. E aqui entra um dado que me emociona muito sempre que releio esse texto. A razão de Nabucodonosor foi devolvida no momento em que ele reconheceu a soberania de Deus. Há aqui uma antropologia bíblica profunda. O ser humano, meus irmãos, somente recupera sua plena humanidade quando se reconhece criatura diante do Criador. Como ele, quando também não reconhece o próprio Deus como seu Criador, ele perde a sua própria humanidade. O título altíssimo em hebraico, Eion, é o nome divino mais utilizado no livro de Daniel. Ele aparece neste capítulo nada menos do que 6 vezes. Isso não é acidente literário. É uma afirmação teológica insistente. Existe alguém acima de todos os poderosos. Na tradição teológica católica, essa soberania divina, o que os teólogos chamam de senhorio absoluto de Deus, é a base de toda a espiritualidade cristã. O próprio saudoso Papa Bento XVI, no seu comentário ao livro de Daniel, dentro da trilogia sobre Jesus de Nazaré, ele sublinhou que o Filho do Homem, que aparece mais adiante em Daniel 7, ilumina retroativamente toda a teologia do livro. O reino eterno de Deus se revelará plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E reinará sobre a casa de Jacó eternamente. O seu reino não terá fim. Palavra do anjo Gabriel a Maria em Lucas 1:33. Portanto, o reino de Deus, meus irmãos, em Daniel 4:34, encontra sua realização plena no anúncio da anunciação. Daniel aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Isso é o que chamamos de literatura cristológica do Antigo Testamento. Aquela que a tradição patrística e o catecismo da Igreja Católica nos ensinam. É muita informação, é uma mensagem muito linda e nós precisamos ir com calma em cada detalhe desse texto. O cardeal Carlo Maria Martini, em suas conferências sobre o Antigo Testamento, costumava dizer que os grandes personagens bíblicos são espelhos, não para que nos comparemos a eles em grandeza, mas para que reconheçamos em suas histórias os traços da nossa própria história com Deus. Nabucodonosor é nosso espelho. Não precisamos ter destruído Jerusalém para nos identificar com ele. Basta termos construído, em algum momento da vida, uma pequena Babilônia interior. Um universo fechado em si mesmo, onde Deus não tem espaço. Veja o que diz São João Crisóstomo. O orgulho é a raiz de todos os pecados. Mas assim como a raiz da planta está oculta sob a terra,
O orgulho está frequentemente oculto sob a aparência de virtudes e de serviços. São João Crisóstomo, em homilias sobre o Evangelho de João. Às vezes a pessoa está servindo, está mostrando, mas na verdade tem um grande orgulho, né, encoberto. 3 lições, meus irmãos, para levarmos para a nossa vida a partir desse texto. Chegou a hora, digamos assim, da virada. A Bíblia não é um arquivo, a Bíblia é vida, já dissemos isso. Então eu vou te dar 3 lições práticas deste texto que você pode levar para casa, para o trabalho, para a família, para o seu ministério. A primeira lição é: o poder passa, Deus fica. Nabucodonosor tinha o maior poder do mundo e foi derrubado numa noite. Toda a estrutura de poder humano é temporário. O seu cargo passa, o seu dinheiro passa, o seu sucesso passa. O que fica? O que é eterno? O relacionamento com aquele cujo reino é eterno. O que na sua vida você está tratando como eterno? E o que na verdade é apenas temporário? Onde você está colocando sua segurança? Em coisas que passam ou no Deus que fica? Você faça essa reflexão. A segunda lição é: Deus usa a queda para nos elevar. A humilhação de Nabucodonosor não foi o fim, foi o começo de uma nova vida. Muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão num momento talvez de queda. Perderam o emprego, perderam o relacionamento, perderam a saúde, perderam o prestígio, quem sabe? A Bíblia te diz hoje: Deus não desperdiça nenhuma queda. Cada crise é uma oportunidade de elevar os olhos para o céu. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo. A pergunta certa é: o que Deus quer que eu aprenda neste processo doloroso? A diferença entre quem cresce na crise e quem sucumbe não é a intensidade do problema, é a perspectiva. Nabucodonosor cresceu quando mudou a perspectiva de si mesmo para o Altíssimo. Isso é muito importante, meus irmãos. E a terceira e última lição desse podcast a partir desta palavra é: o reconhecimento de Deus é o começo da liberdade. O momento em que Nabucodonosor recuperou a razão foi o momento em que reconheceu a soberania de Deus. E isso nos diz algo profundo sobre a natureza humana. Somos feitos para a adoração. Quando adoramos o que não é Deus, o dinheiro, o poder, a imagem, o ego, perdemos nossa humanidade. Quando adoramos o verdadeiro Deus, recuperamos quem somos de fato. Isso é o que os filósofos chamam de ordem do ser. É o que a espiritualidade cristã chama de conversão. Não um sentimento bonito, mas uma reorientação radical de toda a vida. De toda a vida em direção a Deus, meus irmãos. Portanto, que essa palavra de Deus hoje estudada possa iluminar a sua vida e que você possa, então, também tomar decisões importantes rumo a Deus, e orientar os princípios fundamentais da sua vida sem perder foco em olhar, em vez de olhar no centro, ficar se perdendo com as coisas que estão nos extremos. Deus abençoe você, desejo a todos um ótimo estudo e que jamais troque o poder eterno de Deus por poderes temporários, fugazes, que passam rapidamente nas nossas vidas. Boa leitura e bons estudos. Até o próximo podcast. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.